A paz do Senhor, meus irmãos. Louvo a Deus, mais uma noite, mais um dia em que nós estamos aqui colocando mais uma aula do Saber Bíblia sobre as cartas paulinas. E hoje, com a carta escrita aos Filipenses, que foi escolhida lá no nosso grupo de estudo do WhatsApp, os irmãos, nós fizemos uma enquete e os irmãos escolheram essa carta para nós estarmos estudando. Desde já agradeço a todos vocês que estiveram aí colocando o seu voto, e hoje nós vamos iniciar a carta escrita aos Filipenses, e espero realmente que o Senhor possa falar profundamente através desta palavra, assim como Ele falou comigo, porque a carta de Filipenses é incrível, é uma carta maravilhosa que o apóstolo Paulo deixou registrada aí para nós pela ação do nosso Deus, pela inspiração do nosso Deus. Bom, antes de nós orarmos, eu gostaria de pedir a vocês que têm acompanhado o nosso canal aqui no YouTube, que você possa estar curtindo, compartilhando esse conteúdo. Se ele tem feito sentido para você, se de alguma maneira esse conteúdo tem abençoado a tua vida espiritual, porque esse é o objetivo. Curte esse conteúdo, porque assim você também está nos ajudando, onde o próprio YouTube começa a entregar esse conteúdo aí para outras pessoas. Então, quando você curte, quando você compartilha, quando você comenta, o próprio YouTube vai vendo que esse conteúdo ele é válido e ele vai entregando também para mais pessoas acessarem, tá bom? Então, é uma forma também de você estar nos abençoando. Então, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, seja onde você estiver, qual momento você estiver assistindo, que você venha neste momento convidar Deus, o Senhor, para estar aí com você, amém? Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Deus, em nome de Jesus Cristo, nesse momento, Senhor, estou aqui, ó Pai, mais uma vez nesse canal, mas eu sei, Senhor, que Tu és um Deus que não tem limite geográfico. Tu és um Deus, Senhor, que não tem limites culturais. O Senhor é aquele que entra, ó Pai, em cada coração, em cada mente, traz o convencimento, ó Pai, da nossa necessidade de Ti. Pai, em nome de Jesus Cristo, e é o que eu te peço nesta noite, que enquanto esta palavra estiver sendo ministrada, seja qual for o momento que essa vida estiver ouvindo, que o Teu Espírito Santo possa ter liberdade, Pai, de estar trazendo sobre esta casa, sobre esse trabalho, sobre o ambiente em que essa pessoa está. Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra possa trazer alegria, conforto, possa trazer, Senhor, respostas, talvez a qual essa pessoa está procurando em tantos caminhos, mas que só o Senhor tem. Pai, em nome de Jesus, faz aquilo que eu não posso fazer. Entra em áreas, Senhor, que a minha palavra não entra. Deus, em nome de Jesus Cristo, aquilo que é limitado para mim não é para o Senhor. E eu te peço nesta noite, vai visitando cada lar, vai visitando cada coração, cada mente, para a honra e glória do Teu santo nome. É o que eu te peço, Deus, desde já te agradeço. Muito obrigada por estar conosco mais esta noite, Pai. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Bom, meus irmãos, eu creio que o Senhor, Ele já se faz presente aqui neste lugar. E eu não sei onde você está assistindo essa aula, mas tenha certeza que o Senhor tem um propósito grandioso para falar com você através desse conteúdo de Filipenses. E essa carta, eu falei aqui no início que ela é incrível, porque eu particularmente tenho uma certa queda pela carta escrita aos Filipenses, porque é uma carta que Paulo escreve na prisão, e apesar dele estar preso, o apóstolo Paulo, ele tem como o tema principal desta carta
a alegria. Ele repete muito a palavra alegria na carta escrita aos Filipenses. Isso me chama muita atenção. Hoje, nessa aula, irmãos, eu não vou fazer como nós fizemos na carta aos Colossenses, que nós tivemos várias aulas, nós só teremos esta. Então, nós faremos uma aula mais resumida para conseguir colocar aqui todo o conteúdo. Mas se você tiver alguma dúvida, se você tiver algo a falar, pode colocar aqui nos comentários, vai ser muito bom estar lendo o seu comentário e também respondendo. E eu já quero colocar aqui para vocês, passar esse slide, que bom, a carta de Filipenses, ela traz para nós 3 temas. Ela fala sobre alegria, ela fala sobre humildade e ela fala sobre gratidão. E eu até cheguei a colocar um vídeo lá no nosso canal no Instagram e também para quem já está conosco ali no WhatsApp, no grupo de estudo. E nesse vídeo nós falávamos um pouquinho da questão geográfica da cidade de Filipos. Essa cidade, ela foi marcada. Por quê? Porque o pai de Alexandre o Grande, Filipe, ele conquistou essa cidade no ano 353, se não me engano, isso mesmo, 356 a.C., e ele nomeou com o nome dele. Antes, essa cidade, ela era conhecida como Crênides, que significa uma cidade, fontes de rios, porque ela tinha muitas fontes de rios. Além das fontes dos rios que a cidade de Filipos contava, ela também era uma cidade rica, porque ali tinha muitas minas de ouro e prata que na realidade existiam nas imediações da cidade de Filipos. Então, olha aí uma certa já importância econômica. Naquela época, irmãos, cidade que estava próxima à água era uma cidade rica, era uma cidade próspera. Então, Filipos já tinha esse lado natural a seu favor. Mas, no ano 42, algo marcou a história de Filipos. Por quê? Porque ali houve uma batalha muito famosa entre os 4 generais romanos que, após a morte de Júlio César, após o assassinato de Júlio César, eles guerreiam pelo poder do império. E aí nós vamos ter a vitória de Augusto, que também, Otaviano, Augusto e Marco Antônio, que derrotaram o exército de Cássio e Brutus. Só que esse Augusto aqui, que é o Otaviano, que teve seu nome posteriormente mudado, ele também vai vencer uma batalha depois contra Marco Antônio e Cleópatra. Então, gente, Cleópatra, vocês já devem ter ouvido falar, e são pessoas que marcaram de fato a história. E olha bem que essa batalha ocorreu ali próximo a Filipos, provavelmente na cidade quase, e isso fez com que Otaviano tivesse um certo apego à cidade. Então, quando ele volta para Roma para colocar o seu império, ele também mudou a forma governamental do império, ele trouxe uma ditadura imperista. Quando ele faz isso, ele tem ainda um certo apego a Filipos. E aí ele coloca a cidade de Filipenses como uma cidade, uma colônia romana. Então, todos os privilégios que os cidadãos romanos gozavam, os filipenses também gozavam. E isso faz com que eles estejam um pouco acima, sejam superiores aos outros cidadãos, as outras cidades ali da Macedônia, porque eles tinham privilégios diante do Império Romano. Eles eram tratados como os próprios cidadãos romanos. E eu até expliquei lá nesse vídeo que isso trazia uma certa tendência à arrogância. Mas olha que interessante que, apesar disto, isso é algo natural da cidade, uma história geral, o evangelho chegou na Macedônia. Se você ler o livro de Atos, Paulo diz que ele teve um sonho, uma visão, e ele viu um homem gritando, ele viu um homem falando: "Ei, passa a Macedônia, nos socorre". E depois desta visão, Paulo falou: gente, eu preciso ir à Macedônia. Irmão, geograficamente falando, nós estamos falando da Europa. Paulo, ele vai para a Europa para propagar, para
evangelizar aquela região que ainda não era alcançada pelo cristianismo. É tão interessante que na cidade de Filipe nós nem vemos Paulo chegando em sinagogas. Então provavelmente não tinha sinagogas como nós vemos em outras cidades, não tinha uma presença fixa já de um povo que pelo menos conhecia Deus. Não era dessa forma. Quando Paulo chega a essa cidade, ele vai encontrar com algumas mulheres nos poços, nos rios. Uma dessas é Lídia, que vendia tecidos, e ele começa a evangelizar essas mulheres. Elas se convertem e ali começa a propagação do evangelho. Olha que lindo, através do ministério feminino, através das mulheres. Mas ao mesmo tempo eu quero te chamar a atenção para isso, porque nessa cidade também nós vamos ver Paulo anunciando o evangelho, vindo aquela moça possessa por demônios e falando, olha, esses são os homens que pregam o evangelho. E Paulo entende que aquela menina, ela estava também possessa, e ele repreende aquele demônio. Então, a cidade de Filipos, ela é marcada por muita história já conhecida, tanto história geral, quanto também história que nós temos no livro de Atos. Mas, apesar disto, Paulo agora está escrevendo uma carta, porque ele recebe uma oferta desta igreja. Provavelmente ele estava preso em Roma, provavelmente já esperando um julgamento de César, dá a entender que ele estava em Roma por conta disso. E nessa prisão, ele não estava numa prisão de cárcere, era uma casa alugada, onde ele ficava sendo vigiado 24 horas pelos soldados romanos. Inclusive, na carta aos Filipenses, ele manda uma saudação da guarda pretoriana, que era uma quantidade muito grande de guardas, que provavelmente faziam uma rotatória para ficarem com Paulo enquanto ele estava aprisionado naquela casa que era dele, mas ele pagava aluguel. Daí a igreja de Filipenses está mandando uma oferta, porque ele dependia de recursos para pagar aluguel. Lá em Atos fica claro que era ele quem pagava. Então, às vezes nós lemos a Bíblia e nós ficamos assim, gente, tá, mas Paulo estava preso, por que ele precisava de oferta? Por causa disso. Então, irmãos, a Bíblia ela está toda conectada, mas hoje o assunto não é sobre isso, né? Hoje é sobre Filipenses. Mas olhem bem, e aí, Paulo escrevendo a esta igreja, já no versículo 1, no capítulo 1, verso 9, ele fala assim: a minha oração é que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios de fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus, para a glória e louvor de Deus. Irmão, eu vou pegar versículo isolado de cada capítulo, só para a gente tratar aqui. Olha o que Paulo está falando dessa igreja. A igreja, Paulo, é a carta mais pessoal do apóstolo Paulo, é a carta de Filipenses. A igreja ela tinha um lado muito bom, que era esse amor, que era essa voluntariedade de ofertar. Nós vemos isso lá em Atos, ela sempre ofertando, ela sempre ajudando, ela sempre colaborando. Mas nós vamos ver no decorrer da carta que Paulo também está colocando alguns pingos no is, porque tem alguns probleminhas surgindo. E o que Paulo já fala aqui no capítulo 1, olha, eu oro para que o amor de vocês aumente. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção, nossa, é que, irmãos, nós temos um péssimo hábito, muito ruim, de falarmos que o nosso primeiro amor acabou. Ah, aquela época do primeiro amor, como era maravilhoso. Quando na realidade, meus irmãos, a Bíblia, ela sempre nos chama a atenção para nós sermos constantes. Ela sempre nos chama a atenção para nós aumentarmos. Ela não fala para nós que nós vamos diminuindo. Então tomem cuidado com esse pensamento de que na época do primeiro amor eu orava, na época do primeiro amor eu lia a Bíblia, na época do primeiro amor eu ia a todos os cultos, eu fazia a obra de Deus, eu não via cansaço. Irmãos, em nome de Jesus, você não pode, eu não posso perder o primeiro amor. Quando nós lemos lá em Apocalipse, uma das coisas que Deus tinha contra a igreja de Éfeso é que ele tinha perdido o primeiro amor.
E aí o que Deus fala? Lembra de onde caíste, volta e arrepende-te. Então Paulo está falando, eu oro para que esse amor de vocês aumente muito mais. E aumente como? Em conhecimento e em percepção, para discernir o que é melhor, a fim de serem irrepreensíveis para o dia do Senhor. Irmão, já começa aqui um tema lindo dessa carta. Porque Paulo vai falar de alegria, Paulo vai ensinar sobre uma alegria, ele está preso. Mas Paulo está já mostrando como que eu aumento em amor e que amor é esse. É um amor de emoção, é um amor de, ai, meu coração bate mais forte, eu tenho que sentir algo por alguém para fazer o bem, eu tenho que sentir algo para fazer o evangelismo. Não. É um amor de ação, é um amor de decisão. O amor da Bíblia é um amor ágape. E Deus nos chama a tomarmos a decisão de continuarmos crescendo. E crescendo em conhecimento, crescendo em discernimento, para que nós sejamos irrepreensíveis. Para o quê? Para sermos melhor do que o nosso irmão? Não, irmãos. Deus nos chama a sermos irrepreensíveis, para nós estarmos prontos para o dia do Senhor, para nós estarmos prontos para o Senhor Jesus Cristo. E aí, irmãos, olha bem que ainda no capítulo 1, ele vai falar que a prisão dele trazia sobre ele alegria, regozijo. Ali no capítulo 1, a partir do versículo 15, ele começa que alguns pregavam por inveja, por rivalidade. Alguns pregavam até porque achavam que pregando ele sofreria mais ainda na prisão. E ele diz, gente, eu não me importo com isso. Eu não me importo com isso, eu importo que o evangelho seja pregado. Eu me importo que o evangelho de Cristo esteja sendo pregado. Olha o verso 20, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, ao contrário, com toda a determinação de sempre. Também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Olha que lindo, é lucro. E aqui muitas pessoas confundem achando que Paulo está querendo morrer. Não. O que Paulo está dizendo é que a alegria dele não vinha das circunstâncias. A alegria de Paulo não dependia de que todo mundo estivesse do lado dele. A alegria de Paulo não dependia de que as pessoas todas falassem bem dele. A alegria de Paulo vinha da certeza e convicção da eternidade. E a alegria que o Senhor nos convida a ter é essa. Uma alegria, irmãos, que não está presa e que não é determinada pelo que temos. Não é determinada se tudo vai bem à nossa volta. Mude essa tua concepção. Eu preciso mudar e eu estou pedindo ao Senhor sempre isso. Sabe por quê? Porque às vezes nós oscilamos em nossas emoções. Às vezes nós estamos muito bem e do nada nós ficamos mal. Do nada nós começamos a ter um sentimento de, meu Deus, nada muda na minha vida. Ai, nada anda para frente. Mas na realidade, quando os nossos olhos estão firmados no céu, quando os nossos olhos e o nosso coração está convicto do que nos aguarda, porque, irmãos, ou cremos ou não cremos na realidade do céu. E a nossa atitude é o que vai falar se nós cremos. Não é nossas palavras, não são nossas teorias, não. São nossas atitudes que demonstram a nossa convicção. Quando você se arruma para sair para o seu trabalho, você ainda nem chegou nele, mas você está convicto que para onde você vai. E se no teu trabalho você tem um uniforme, você coloca esse uniforme. Se no teu trabalho você precisa levar comida, precisa levar uma marmita, você prepara ela antes. Se no teu serviço você depende de um lanche, você prepara ele antes. Mas ainda tem um percurso para chegar no seu trabalho, mas você tem convicção que vai chegar nele. E aí todo o seu comportamento da manhã
já diz que você vai para ele. Já diz que você vai para aquele lugar, você não tem dúvida. É isso que Paulo está falando. Olha, meu corpo está aqui aprisionado numa casa domiciliar, mas eu tenho certeza para onde eu vou. Eu tenho certeza que vou para os céus. Eu tenho certeza do que me aguarda. Então viver para mim é muito bom. Eu amo viver aqui na terra, o que Paulo está falando aqui aos Filipenses. Eu tenho alegria em viver aqui na terra. Mas o morrer para mim também é ganho, porque eu sei o que me aguarda, eu tenho certeza do que me aguarda. Então, independente do que aconteça à minha volta, isso não rouba de mim a convicção do que me aguarda. Aleluias! Trazendo para o seu trabalho de novo. Você pode até acordar atrasado, mas você sabe o que te espera. Você continua agindo para ir para o seu trabalho. E é assim que Deus pede de nós. Deus pede que nossas atitudes e comportamentos aqui da terra já falem sobre aquilo que nós aguardamos. Então eu trabalho, eu cuido da minha família, eu cuido das minhas filhas, eu cuido do meu lar, mas tudo que eu faço, eu preciso fazer entendendo que eu vou para um lugar que já me aguarda, que é os céus. Amém? E quando essa convicção invade o meu ser, eu estou cheia da alegria do Senhor. Eu estou cheia desse gozo na alma. E aí vem uma dificuldade, mas o gozo da minha alma não sai. A minha preparação não para. Eu não vou desviar. Eu não vou abandonar a fé. Eu não vou desistir porque alguém me olhou torto. Eu não vou desistir porque as portas de emprego se fecharam aqui na terra. Eu não vou desistir porque veio uma doença. Não, eu não vou desistir porque eu sei o que me aguarda. E essa alegria não depende das circunstâncias, ela depende de você ter convicção de que o céu existe, ter convicção do que te aguarda. Lembre que o capacete é chamado capacete da salvação lá em Efésios, ou seja, a certeza, a convicção dos céus. Amém? Falando mais um pouquinho de alegria, Paulo fala, e eu até coloquei aqui com uma palavra-chave desse livro, no capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Os versos anteriores ele falou da alegria. Ele fala, alegrem-se no Senhor. Olha que ele não está falando, alegrem-se no seu trabalho. Alegre-se nas circunstâncias. Não, alegrem-se no Senhor. E ele ainda fala, não andem ansiosos. Mas tudo que vocês necessitam, peçam a Deus. Isso é lindo aqui, é muito lindo. Peçam a Deus com oração, súplica e com ação de graças. Paulo ensina que sim, às vezes a ansiedade vai bater no teu coração, mas ele fala, não ande na ansiedade, não ande por ela. Como, Paulo, eu não vou andar na ansiedade se eu vivo no século 21, que diz que eu preciso fazer isso e fazer tudo correndo, e a vida está correndo e tudo está passando rápido. Ei, quando eu ando nessa ansiedade, eu não ouço a voz de Deus. Quando eu não permito que o meu espírito se alinhe ao Espírito de Deus que me foi dado no momento que eu aceitei o Senhor Jesus, eu vou ser cristã. Mas eu não vou ser uma cristã que consegue pensar nas coisas de cima. E entenda que os seus pensamentos determinam suas ações. Se você pensa em coisas negativas, suas ações serão negativas. Se você pensa na palavra de Deus, tendo fé firmada nela, suas ações serão de fé firmadas na palavra. E às vezes vai parecer loucura para a humanidade, mas você está convicto. Então, irmãos, que venhamos firmar nossa mente. Eu tenho falado lá no Instagram, se você ainda não me acompanha lá, vai lá no Instagram, eu tenho falado lá no Instagram sobre, tenho lido o livro Batalha na Mente, o qual nós falamos muito sobre isso, um livro da Joyce Meyer, que é maravilhoso.
E a Bíblia fala muito sobre a batalha na mente. Então, eu estou falando aqui resumidamente sobre isso, mas aquilo que eu penso vai determinar minhas ações e também a alegria que eu tenho no Senhor. Outro tema que Paulo fala é a humildade. Por quê? Eu já descrevi aqui o cenário geográfico, político e econômico de Filipos. Então, a cidade, ela tinha tudo a seu favor. E por conta disto, muitas das vezes cidadãos, eles se baseavam nisto que eles tinham, sendo como superiores aos outros. Inclusive, nós estamos tendo até mesmo um problema aqui dentro da igreja entre duas mulheres que o apóstolo Paulo fala. Deixa eu só, Evódica, cadê a Evódia? Deixa eu ver só o nome aqui. Evódia e Síntique, lá no capítulo 4 ele fala sobre essas duas mulheres. E Paulo, quando ele fala de humildade aos filipenses, ali no capítulo 2, ele fala que tudo que essa igreja for fazer, ele ensina isso. Tudo que vocês forem fazer, façam imitando o comportamento de Cristo, que sendo Deus, não usurpou-se ser igual a Deus. O que Paulo quis dizer? Depois ele continua falando, antes esvaziou-se de si mesmo, fazendo-se servo, fazendo-se semelhante aos homens. O que ele quis dizer? Que Jesus deixou de ser Deus? Não, ele continuou sendo Deus. Ao se encarnar, ele continuou sendo Deus. Mas ele esvaziou-se de toda a glória. Ele abriu mão de toda a excelência. Ele abriu mão de ser maior e superior aos anjos. Ele abriu mão de toda adoração diária para vir na terra e servir a humanidade em obediência a Deus. O que Paulo está nos ensinando sobre humildade? É aquela humildade falsa de falar, eu não consigo falar, eu não consigo cantar, eu não sei fazer nada. Não. Deus não quer esse sentimento dentro de nós, porque Deus nos confiou algo. E quando Ele nos confia, Ele quer que nós venhamos usar com o espírito de poder, de amor e de ousadia, mas não de soberba. Não de achar que somos superiores, não de achar que somos melhores, não de achar que sabemos mais. Não é esse pensamento. Deus quer que tenhamos aquele sentimento de humildade, de nos esvaziarmos e entender que nada vem de nós, mas tudo vem dele. Irmãos, na carta aos Filipenses, quando Paulo fala isso, ele declara que esse amor, que essa misericórdia, ele se apóstolo, ele chega a dizer, gente, olha, se eu fosse falar de glória, eu poderia falar isso muito bem, porque eu sou judeu, eu sou hebreu, eu sou fariseu, preparado na melhor das escolas. Paulo começa a falar daquele lado dele humano, mas ele fala assim, mas quando Jesus entrou na minha vida, quando Cristo entrou na minha história, eu entendi que tudo aquilo era como um esterco e que tudo que eu faço vem dele, volta para ele. O que eu entendo aqui, irmãos, é que não é a faculdade teológica que vai me fazer melhor, não é a faculdades, doutorados que me farão melhores. Os irmãos que já me acompanham sabem que eu estou na faculdade teológica já há 14 anos, hoje lecionando pela misericórdia de Deus. Mas eu comecei sem entender nenhum versículo da Bíblia. E hoje, quando eu leio, quando eu estou aqui ensinando, olhando para essa câmera, falando com vocês, pessoas que talvez eu nem conheça pessoalmente, eu entendo que isso não vem de mim, que é a graça de Deus e eu não posso perder isso. Mas todos os dias o meu ego pode me levar a perder. Então Paulo está ensinando a nós não fazermos as coisas por vanglória, a nós não agirmos na obra do Senhor por contenda, mas nós entrarmos na obra do Senhor como Cristo entrou, esvaziando-nos de nós mesmos e entendendo que a graça de Deus nos alcançou e que em Cristo Jesus nós somos e nós recebemos esse amor. Nós somos filhos de Deus. Então, irmãos, que essa humildade nos envolva. Não perca ela, aconteça o que acontecer, chegue você onde você chegar. Não perca a humildade.
nada te fará melhor do que outra pessoa. Nós somos servos de Deus como Cristo Jesus. E quando nós perdemos isso, nós perdemos o que há de mais excelente, que é a presença de Deus. Porque Deus resiste aos soberbos. E por fim, nesta carta, Paulo traça e fala sobre gratidão. É lindo entender isso, porque olha bem no versículo 10: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Olha, um dos versículos mais conhecidos, irmãos. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Aleluias! Isso está no capítulo 4, a partir do verso 10. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está agradecendo agora aos filipenses, e é interessante que aqui na carta aos filipenses, Paulo fala de duas pessoas que agiram com a humildade como de Cristo, que foi Timóteo e Epafrodito. Timóteo, um jovem, ele abriu mão dessa fase de sua vida, não que ele deixou de ser jovem, irmãos. Às vezes nós não entendemos bem o que Deus está falando conosco. Deus não quer que você não viva, pelo contrário, Deus veio para te dar vida. Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Mas Paulo está falando de algo que vem de dentro, que vai fazer diferença no seu ministério. É o que vem de dentro, é o que o Espírito Santo faz dentro de você. São as áreas da nossa vida que só Ele pode curar. Porque, irmãos, quantos carrapichos Deus vai tirando de nós quando nós permitimos. E Paulo fala de Timóteo e Epafrodito, que foi aquele que a igreja de Filipos mandou à prisão lá em Roma para visitar Paulo com aquela oferta. E esse homem ficou enfermo ao ponto de quase morrer. Quando você lê essa carta, você entende isso. E Paulo fica assim: irmãos, louvo a Deus porque o Senhor não permitiu que ele morresse, para que não me fosse acrescentada essa tristeza. Só que agora ele está falando de emoção. Aqui está falando de emoção. E lá no capítulo 4, ele fala da alegria, daquela alegria que vem do Senhor e que não depende da circunstância. E quando ele fala dessa alegria de novo, ele fala: gente, eu agradeço a Deus por vocês. Eu agradeço a Deus porque vocês lembraram-se de mim, não que vocês tenham esquecido, mas entendam que eu aprendi a viver necessidade. Eu aprendi a viver abundância. Eu aprendi a viver em paz, viver tribulação. Eu aprendi tudo. Sabe por quê? Não é porque eu sou poderoso. Não é porque eu sou o apóstolo. Mas é porque o Senhor, eu posso todas as coisas no Senhor. Eu posso viver todas as circunstâncias nele. Eu posso superar todas as coisas que sobrevêm em Jesus. Essa carta termina da forma mais incrível, porque o apóstolo Paulo está nos ensinando que tudo vem de Cristo. Você quer ter uma vida de profundidade? Para de tentar com a tua força humana, você não vai conseguir. Porque se eu e você pudéssemos, Jesus não desceria a essa terra. Ele desceu nessa terra porque a Bíblia diz que Deus olhou e não encontrou um justo sequer. E aí o Emanuel, Deus conosco, desceu na terra. Então, você não pode realmente, talvez você passe por um momento de tribulação e diga: Deus, eu não tenho força. Ele sabe que você não tem. Talvez você esteja em um momento da tua vida que você diga: Senhor, por que isso? Deus sabe, mas entenda que a tua força não vem de você mesmo, vem de Cristo.
Deus já te deu força no Senhor Jesus. E você pode sim, em Jesus, passar por isso. E não vai passar de qualquer maneira. Eu quero concluir aqui, só trazendo esse versículo antes do que é o do pensar nas coisas boas. Olha o que Paulo diz aqui no capítulo 3. Perdoe-me. Acabei me perdendo, irmãos, do versículo. Mas no capítulo... Irmãos do céu. Eu acabei de ler com os irmãos, marquei. Enfim, é isso. Capítulo 4. Alegrem-se no Senhor, novamente direi alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Olha que, como eu quero concluir essa carta aqui, entenda que Deus te usará. Ele sabe o que você precisa e do que você precisa Ele cuida. Coloque diante dele, mas já coloque agradecendo. Porque você tem Jesus Cristo que vai te fortalecer para passar por onde quer que seja. Mas uma coisa você precisa entender, que quando a alegria do Senhor está na tua vida, o amor dele é conhecido por todos que estão à sua volta. Então não deixe a sua fé esmorecer, porque existe uma multidão de pessoas sendo alcançadas só no você continuar de pé. Talvez você diga, Senhor, eu não faço nada na tua casa, mas só a tua história já impacta a sua vizinhança. Só a sua ida, só o seu levantar, só o seu sorrir, só o seu bom dia, só o seu boa tarde, já é um testemunho vivo da ação de Deus aqui na terra. Não diminua o que Deus faz através de você. Não diminua o chamado que Ele tem na tua vida. Mas aprenda nesta carta que o Senhor não te chamou para ficar como Evódia, como aquelas duas mulheres contendendo entre elas, ou com soberbas pelo que você tem. Não. O Senhor te chamou para você viver uma alegria plena nessa terra, independente das circunstâncias, mas vivê-la em humildade, em gratidão, em louvor e crescer no Senhor a tal ponto que as pessoas possam ver o amor de Cristo através da tua vida. Amém, meus irmãos? Nós vamos finalizar esta aula aqui e que Deus possa te abençoar grandemente através deste conteúdo, em nome de Jesus. E novamente, curte, compartilha e continua conosco. E se quiser entrar no nosso canal lá do WhatsApp, no nosso grupo do WhatsApp de estudo, é só colocar aqui Saber Bíblia nos comentários, que eu mando o link, envio o link para você, e aí você pode participar conosco lá no WhatsApp também, tá bom? Receber nossas notificações, receber conteúdo em PDF lá no WhatsApp. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.